Olá pessoal, Kizaru aqui e hoje com mais um vídeo de lista de ranking. Hoje eu vou estar listando aí as minhas 10 lutas favoritas de One Piece, meu top 10 de lutas de One Piece. Esse vídeo provavelmente vai ser um pouquinho longo também, então não vou enrolar muito aqui não, vamos direto já para a lista. Em 10º lugar temos Luffy contra Crocodile. Acho que essa foi aí a primeira grande luta da série aí, em minha opinião, que tivemos aí. Porque o Crocodile foi o primeiro vilão importante mesmo de um arco grande da série. E a luta do Luffy contra ele foi bem legal, principalmente pela forma que o Luffy encontrou para derrotar o Crocodile após ter sido já derrotado por ele 2 vezes antes. Ele descobriu que usando seu sangue aí, ele conseguiria acertar o Crocodile, que é feito de areia, e desta forma ele acabou conseguindo derrotar ele. E o último ataque que ele usou contra o Crocodile foi tão forte que até quebrou o teto. Quebrou o próprio chão do que estava no subterrâneo. Aí o ataque do Luffy foi tão forte que destruiu um pedaço do chão e mandou o Crocodile voando até pelo céu lá, e depois ele caiu no chão. Mas foi uma luta realmente muito legal, e por isso eu coloco ela aí em 10º lugar dessa lista. Em 9º lugar temos Chapéus de Palha contra Aokiji. Essa luta eu gostei muito, pois mostrou aí a verdadeira força da marinha. A primeira vez que nós vimos um almirante lutar foi nessa luta. Na verdade, essa foi a introdução oficial aí dos almirantes na obra. Eu até lembro o número do episódio, eu nunca vou esquecer, eu acho. Episódio 226, 227. Foi quando apareceu aí o Aokiji pela primeira vez. E eu falei, meu Deus, os Chapéus de Palha ainda tem que treinar muito se eles quiserem chegar nesses níveis aí. O Aokiji é um monstro e ele derrotou os Chapéus de Palha com uma facilidade incrível, mostrando para eles que eles têm ainda muito que evoluir. Se ele quisesse, ele poderia ter matado eles lá mesmo, sem sombra de dúvidas. Mas como o Aokiji é um cara legal aí, ele viu que os Chapéus de Palha não são pessoas más. Ele tem um senso de justiça um pouco diferente aí, o Aokiji, que é um senso de justiça moral, bem diferente do Akainu lá. Então ele deixou os Chapéus de Palha escaparem. De qualquer forma, eu gostei muito daquela luta, pois mostrou o verdadeiro nível dos almirantes da marinha. Por isso eu coloco ela aqui em 9º lugar na minha lista. Em 8º lugar, temos a luta Usopp contra Perona. Essa luta aconteceu lá no arco Thriller Bark, a maioria dos fãs de One Piece lembra-se muito bem dessa luta. O que eu gostei bastante dessa luta foi a forma que o Usopp conseguiu derrotar a Perona aí. Ele usou a cabeça. Normalmente eu não sou muito fã aí do Usopp de uma forma geral, não sou muito fã do personagem assim, mas eu gostei bastante dele durante aquela luta, da forma que ele conseguiu para derrotar a Perona aí. E ele assustou ela até ela desmaiar usando aquela marreta falsa gigante e colocando baratas no corpo dela. Eu achei a luta inteira foi bem engraçada, assim, e uma luta diferente das que a gente costuma ver. O Zop tem uma forma de lutar diferente, eu acho bem legal isso até. E porque ele é o que se parece mais com um ser humano normal dentro da tripulação, junto com a Nami, assim, pode-se dizer, mas ele é um dos mais fracos aí dos Chapéus de Palha. Mesmo assim, ele é corajoso e sempre... Ele é corajoso, ele é covarde, mas também é corajoso de um certo modo. E a forma que ele luta é bem interessante. Por isso, eu gostei bastante daquela luta. Perona também é um personagem que eu acho bem legal também. Aquela luta foi bem engraçada e bem diferente, por isso eu coloco ela em 8º lugar aqui. Em 7º lugar, temos a luta Luffy vs Blue Eno. Esta luta mostrou pela primeira vez o Gear Second do Luffy, um dos momentos mais épicos da série também, em minha opinião. A gente viu que após a derrota dos Chapéus de Palha para o Aokiji, o Luffy percebeu que ele ainda era muito fraco e ele tem que ficar muito mais forte, tinha que ficar muito mais forte para enfrentar os próximos inimigos aí. E ele facilmente conseguiu derrotar o Blue Eno utilizando o seu Gear Second pela primeira vez.
Uma coisa legal dessa luta foi a animação. Sempre que eu me lembro dessa luta, eu me lembro que a animação dela foi muito boa. Os movimentos, a velocidade, tudo. Foi uma coisa bem legal de se ver. Por isso eu coloco ela bem alto aqui nessa lista até. 7º lugar. Em 6º lugar, temos a outra luta também do arco Enies Lobby. Outra luta do Luffy também. Que é o Luffy versus o Lucci. Essa, para muitas pessoas, para muitos fãs da série aí, provavelmente é a luta favorita deles, mas para mim eu tenho algumas outras que eu gosto até bem mais do que essa. Porém, eu não posso deixar de dizer que essa, com certeza, é uma das melhores lutas da série, sim. A gente viu aí também o Gear Third sendo usado pela primeira vez, o Gear Second novamente, só que dessa vez o oponente era muito mais difícil do que o Blue Eno, e o Lucci também é um cara muito foda, ele é muito poderoso e deu muito trabalho pro Luffy aí derrotá-lo. Precisou de um discurso ali motivacional do Sogeking pro Luffy se levantar em determinado momento da luta. E aí ele finalmente, com seu Gatling Gun, Jet Gatling Gun, conseguiu derrotar aí o Lucci. E sem sombra de dúvida, essa luta também teve uma animação muito boa, foi muito importante numa forma geral, por isso ela aparece aqui em 6º lugar na minha lista. Em 5º lugar, temos a luta Kizaru versus Supernovas. Essa luta aconteceu lá no arquipélago de Sabaody, e basicamente foi o Kizaru mostrando a sua força também, mais ou menos de uma forma parecida com o Kiji fez com os chapéus de palha lá antes da saga Water 7. Só que o Kizaru, durante o arco Sabaody, destruiu 4 supernovas em menos de 1 minuto. Isso foi uma das coisas que fez ele se tornar aí o meu personagem favorito, sem sombra de dúvidas, porque ele é muito foda. Sem se esforçar o mínimo, ele acabou com 4 piratas que eram famosos já por serem supernovas da pior geração que estavam aparecendo, mas ele mostrou aí a diferença que existe ainda entre supernovas e um almirante, e eu já curti muito ele por isso. Portanto, eu coloco essa luta aí em 5º lugar aqui da minha lista. Em 4º lugar, temos aí, aqui na minha opinião, foi a melhor luta lá da Guerra de Marineford, Barba Branca contra Akainu. Essa luta foi muito legal, a gente viu o quão fortes são esses dois personagens, principalmente o Barba Branca, pois mesmo velho, doente, machucado e até mesmo morrendo, pode-se dizer, ele ainda foi capaz de causar alguns ferimentos consideráveis aí ao Akainu, que também é um monstro por si só, sendo capaz de vários danos muito fortes, danos muito grandes contra o próprio Barba Branca. Ele causou 2 buracos no Barba Branca no anime. No mangá, eu acho que... eu não cheguei a ler o mangá na Guerra de Marineford, mas pelo que eu ouvi dizer, parece que no mangá ele consegue tirar um pedaço da própria cabeça do Barba Branca, que continua lutando porque é um monstro, mas mesmo assim é uma coisa impressionante esses dois personagens, e a luta inteira deles que aconteceu, teve uma pausa, depois continuava, mostrava outras coisas da guerra e voltava, mas foi uma luta assim na sua totalidade muito legal, por isso eu coloco ela em 4º lugar aqui desta lista. Em 3º lugar, temos uma luta um pouco mais recente, a luta do Luffy contra o Doflamingo. Essa luta aconteceu ali no final do arco Dressrosa, ela até demorou um pouco, foi um pouco longa essa luta, mas ela sempre foi muito interessante, do início ao fim, pois nessa luta a gente vê o quão fortes os dois personagens eram, principalmente a gente vê o quanto o Luffy evoluiu após o time skip, a gente vê pela primeira vez o seu Gear 4, e mesmo usando o Gear Forte, ele teve uma dificuldade bem grande aí para conseguir derrotar o Doflamingo. Foi necessário a ajuda de toda a população aí, basicamente de Dressrosa, para proteger o Luffy enquanto seu Gear Forte estava inutilizável, enquanto ele não podia utilizar hack. Mas depois o Luffy se recuperou e finalmente com o King Kong Gun conseguiu aí derrotar o Shichibukai.
Mas essa luta foi muito legal, do início ao fim. O Doflamingo é um dos melhores vilões também que nós já vimos na série, com certeza, muito carismático, a sua história, tudo sobre ele foi muito legal, e ver essa luta foi um clímax muito bom para o arco Dressrosa, portanto eu coloco ela aí em terceiro lugar na minha lista. Em segundo lugar, temos uma luta ainda mais recente, que foi basicamente a última luta do Luffy lá no arco Whole Cake. Foi a luta do Luffy contra o Katakuri, que foi outro antagonista muito bom da série, um dos meus favoritos também aí. Essa luta foi muito legal, pois a gente gostava dos dois personagens muito, a maioria dos fãs gostava muito do Katakuri também, pelo sua personalidade, seu design e tudo mais. O Katakuri, diferentemente aí da maioria dos outros vilões, ele tinha seu senso de honra aí. Ele não queria lutar contra o Luffy, que já estava machucado por causa da irmã dele, a Flam. Então ele causou um ferimento a si próprio para igualar as coisas, por causa do seu senso aí de honra. Então o Katakuri é muito foda, e a luta deles durou bastante tempo também, principalmente no anime, durou muitos episódios, mas sempre foi muito interessante. A gente sabe que o Katakuri conseguia ver um pouco no futuro aí pelo seu hack da observação ser muito bom. E o Luffy, ele durante essa luta também foi aprendendo a usar essa habilidade. Ele começou a conseguir ver no futuro. E não só isso, a gente viu a forma Snake Man do seu Gear Forward, que eu achei muito legal mesmo, porque ela deixa o Luffy muito mais rápido. E no final lá, a gente viu que ficou até um pouco incerto. Tem gente que fala que foi um empate, tem gente que fala que o Luffy perdeu, mas o Katakuri deixou como se ele tivesse vencido. E tem gente que acha que o Luffy realmente venceu o Katakuri, que é o meu caso. Eu acho que sim, o Luffy conseguiu derrotar o Katakuri, apesar de que ele se levantou lá, mas ele caiu logo em seguida. Então, na minha opinião, eu acho que o Luffy conseguiu derrotar o Katakuri sim. Mas, cara, essa luta foi muito legal. A gente viu que no final até o Luffy coloca o chapéu em cima do rosto do Katakuri, assim, em forma de respeito. A gente sabe que os dois se respeitam mutuamente, assim. Então, esta luta, com certeza, é uma das melhores de todas da obra aí. E, em primeiro lugar, uma luta que eu não vejo tanta gente falar sobre, assim, de uma forma geral, mas é a minha luta favorita da série, é a luta Zoro vs Kuma, que ocorreu no final ali do arco Thriller Bark. Essa luta foi muito intensa e, para mim, na minha opinião, essa luta fez a obra subir de nível para mim. Depois dessa luta, tudo que acontece pelos próximos, vamos dizer, 120, 130 episódios é o topo de One Piece, é as partes melhores de One Piece. Então, essa luta marca aí o início da melhor parte da obra para mim, que é desde o final do arco Thriller Bark até o final da guerra de Marineford. E, cara, essa luta, ela foi muito foda por muitos motivos. Temos um dos dois personagens mais fodões da obra, na minha opinião, pelo menos, lutando um contra o outro. A gente vê pela primeira vez os poderes insanos do Kuma. E apesar do Zoro não conseguir aí, ser um oponente à altura do Kuma durante a luta, a gente vê que ele é um cara muito foda, pois ele preferia morrer a entregar a cabeça do seu capitão. Ele estava tentando se sacrificar pelo seu capitão e pela sua tripulação para o Kuma. E a gente viu que ele não tem medo de enfrentar uma pessoa que claramente era mais poderosa do que ele. Já o Kuma, a gente vê que ele é um cara que viu que os Chapéus de Palha são pessoas que defendem uns aos outros, são pessoas que realmente gostam um do outro, são pessoas que morreriam um pelo outro, e por isso ele decide deixá-los vivos, mas também, obviamente, porque ele já faz parte do exército revolucionário, e tanto que ele menciona que ele menciona o Dragon lá no final do Thriller Bark, falando que o filho dele tem muitos bons companheiros. Ou seja, o Kuma, depois da luta dele contra o Zoro, começa a respeitar muito o Zoro também. E eu acho que é por isso até que ele chega a se sacrificar ali no arco Sabaody depois pelos Chapéus de Palha. Pelo menos é um dos motivos que ele faz isso.
Então, cara, essa luta foi muito legal. Eu gosto muito dos poderes do Kuma também, então ver os poderes dele, ataques como o Ursus Shock. Eu acho que o Ursus Shock é o meu ataque favorito da obra inteira. E obviamente tivemos ali um dos momentos mais icônicos da série após essa luta, que foi o momento do nada aconteceu do Zoro. Portanto, a luta Zoro versus Kuma é uma luta muito boa na minha opinião e é pessoalmente aí a minha favorita. Bom, então isso é tudo por esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários embaixo as lutas favoritas de vocês da série também. Se inscrevam no canal se ainda não tiverem se inscrito, ajuda muito. E isso é tudo então. Até a próxima, galera. Falou!